Hoje nós vamos abordar aqui nos trilhos da Igreja de Cristo. Alguém disse que uma igreja sem a verdade não é uma igreja verdadeira. E uma igreja sem o Espírito Santo não é uma verdadeira igreja. Nós precisamos conhecer o caráter da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade em Jesus e o Espírito Santo precisam andar juntos. Não é uma verdade dissociada da encarnação. Não é uma verdade dissociada da crucificação. Não é uma verdade dissociada da ressurreição. Mas se isso tudo sendo conduzido pelo Espírito Santo. Não basta ter uma doutrina correta. É preciso ter a manifestação do Espírito da cruz através da revelação do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de Espírito da cruz, nós estamos falando do Espírito da renúncia, do quebrantamento, do esvaziamento de nossas prerrogativas de querer sermos deuses. Então, saber muito, por exemplo, saber muito de Bíblia e não expressar o estilo bíblico da cruz, definido por meio da Bíblia, é de nenhum valor. Não tem sentido. A Bíblia mostra que a letra mata. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em 2 Coríntios 3:6 está esta palavra que importa a gente compreender. Ele nos capacitou para sermos ministros, servos de uma nova aliança. Não da letra escrita, mas do Espírito vivificante. Pois a letra termina em morte, mas o Espírito dá vida. Um pensador chamado J.I. Bryce, ele disse uma coisa que é interessante. A igreja tem parado em algum lugar entre o Calvário e o Pentecostes. E tem parado sob o pálio dourado do saber teológico. Olha que frase. A igreja tem parado entre o Calvário e o Pentecostes. Entre a morte de Jesus e a descida do Espírito Santo. E ele diz, aí parou apenas no saber teológico. As pessoas sabem muita coisa de Bíblia, mas falta o estilo de vida que o Novo Testamento se caracteriza por aquele de lavar pé. O estilo de Jesus, da humildade, do esvaziamento. Há uma gordura grossa de conhecimento, mas os ossos estão secos da vida crucificada. Há muito saber que incha. O apóstolo Paulo diz que o saber entumece, vira um tumor. O inchaço da cabeça tem produzido magro e esquelético espírito de humildade. Muitas vezes nós vemos exposições bem elaboradas
e sábias em todo sentido, mas falta um conteúdo importante. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Hoje se fala muito em apologética e pouco se vê as marcas distintivas da apologia da cruz. A gente quer defender o conceito cristão de unhas e dentes sem expressar o caráter cristão da cruz no nosso modo de ser. O discurso é fogoso, mas só tem fumaça. Falta calor de uma vida quebrantada. Isso foi dito por um ouvinte depois de um jantar com o pregador. Ele tinha participado da pregação, naquela reunião, naquela igreja, e depois ele foi jantar com o pregador e ele saiu com esta frase: o discurso é fogoso, tinha muita eloquência, muito fervor, mas ele disse, mas só tem fumaça, falta calor de uma vida quebrantada. Todos nós que pregamos, nós corremos esse risco de ter mais papo do que vida, ter mais caldo do que carne na sopa. É um negócio muito de discurso, é discursivo e bonito, mas falta o curso da vida, falta a essência do cristianismo, que é o viver de Cristo em nós. Jesus ensinava o que vivia, e nós nem sempre vivemos o que ensinamos. É importante que a gente veja como é que é a Igreja de Jesus Cristo. Não é tanto o que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. O evangelista Lucas, ele disse que em Atos capítulo 1, verso 1, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Veja bem como é que ele coloca esse Teófilo, possivelmente um nobre, ou também qualquer cristão, porque Teófilo significa amigo de Deus, aos amigos de Deus, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele partia da prática para mostrar o seu ensino. O ensino estava baseado naquilo que ele fazia mesmo. Nós falamos de vida quebrantada e vivemos com o nariz empinado. Falamos de vida humilde, mas o nosso estilo de vida é soberbo. Pregamos a cruz sentados num trono. Ensinamos sobre despreendimento, reivindicando os direitos pessoais. Então alguma coisa não está certa nisso aí. Nós precisamos considerar com mais detalhes o que significa estes trilhos da Igreja de Jesus Cristo. Uma das minhas grandes lutas é entre o púlpito e a poltrona, entre o que eu prego na congregação e o que eu falo na sala de jantar. É entre o público e o privado. E isso é muito sério. Eu convivo com gente que vai me escutar na intimidade, e estes, especialmente a família, os filhos, eles vão ver se aquilo que eu estou falando do púlpito
de fato é aquilo que eu vivo na verdade. Ser visto como um bom orador não garante que eu seja um cristão de verdade. Eu digo assim, a família que o diga, não é? E nós precisamos ganhar essa dimensão, a dimensão de que nós vivemos para a glória de Deus, não para ser um show, não para ser um artista, mas vivemos diante da presença de Deus. E se isso não acontece no nosso modo de ser, alguma coisa precisa de reconsideração. Nós precisamos rever esse padrão para não cairmos na artimanha ou no depoimento de sermos considerados hipócritas, porque falamos daquilo que não vivemos. Eu posso dizer para você que eu tenho lutado entre o produto e a vitrine, entre o que eu sou e o que eu mostro. E quase sempre me iludo com o palco, mas eu preciso verificar o que é que eu sou de verdade. A grande crise da igreja atual é a crise do conhecimento sem unção, a unção do alto. É o grau escolar sem o fogo do Espírito Santo. Tem às vezes até muita animação. Ânima vem da alma, mas não tem o entusiasmo, porque entusiasmo, esta palavra deriva de entotheos, está dentro de Deus, ou Deus dentro da pessoa, é aquilo que caracteriza a realidade divina. Muitos até são bem animados, bem cheios de eloquência, mas isso não é fogo do Espírito. Isto é apenas agitação da alma, que mantém as pessoas emocionadas, mas nós precisamos de algo maior, algo que seja realidade espiritual. O sábio escritor A.W. Tozer, ele disse uma coisa interessante: há igrejas que se encontram tão completamente afastadas da mão de Deus, que se o Espírito Santo se afastasse delas, elas não perceberiam isso durante muitos meses. E eu ouso acrescentar, por séculos, porque isso tem acontecido. O Espírito Santo tem se afastado de muitas igrejas, porque ele se entristece com aquilo que vem acontecendo e extingue a ação do Espírito Santo no percurso do andar da igreja. Laodiceia, por exemplo, é uma igreja assim. Ela não tem falta de nada, mas Jesus está fora dela. Apesar de toda a sua autossuficiência, ela não sabe nada da suficiência do alto. Ela não tem Jesus. A mensagem à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, de 14 a 21, nós temos aqui umas coisas bem interessantes. O verso 14 diz o seguinte: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Está se referindo a Jesus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca.
Essa linguagem é uma linguagem pesada, mostrando que o lideraço da igreja, a liderança da igreja, ou os pastores, padres da igreja, haviam tão somente voltados para si mesmos que eles estão fora do conceito de quente ou frio, mas são mornos e o morno vomita. No verso 17 ele vai dizer assim: você diz, sou rico. Isso está falando ao anjo ou aos mensageiros ou os líderes ou os que ocupam a função do ensino. Sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18 diz: eu o aconselho a comprar de mim ouro puro, purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Ele coloca 3 coisas aqui: ouro, roupa e colírio, para que esta igreja tivesse a dimensão da verdadeira riqueza, da verdadeira pureza e da verdadeira visão das coisas. E vai dizendo: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, Deus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir a minha voz e abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Esse texto é muito importante para nós entendermos o que significa a verdadeira vida espiritual. Esta igreja é rica e pobre ao mesmo tempo. Tem de tudo, mas lhe falta tudo, pois aquele que é o tudo em todos não faz parte de suas cogitações. É uma igreja que tem recursos, mas é pobre da graça e da obra de Deus. Jesus pode até ser um nome no cardápio, mas não é o prato do dia. Pode ser citado entre eles, mas ninguém ceia com ele. Ele disse: eu gostaria de ter uma amizade com vocês, um relacionamento. A igreja de Jesus Cristo é relacional, não simplesmente uma teoria de conhecimento, não um ensaio de que você vai fazer alguma coisa. É verdadeiramente a relação do Deus que se encarnou com o homem, que precisa ser destruído de sua ideia de teomania, de querer ser Deus, para tornar-se alguém como homem, com a natureza de relacionamento. Falar de teologia sem as marcas da cruz é como um mecânico que acabou de consertar um carro velho sem manchas de graxa nas mãos e na roupa. É uma coisa absurda. Você pode até falar, mas está faltando a realidade espiritual da coisa. A teologia, ela tem que estar marcada com os cravos da cruz de Cristo. O pregador inglês Campbell Morgan, ele dizia no século passado que aquele que prega a cruz tem que pregá-la
pregado na cruz. Aquele que anuncia o Evangelho de Cristo crucificado tem que ser um crucificado com Cristo. Porque não se trata apenas de um expositor de uma mensagem, mas de uma testemunha. E a palavra testemunha no grego é martirel, que é de Marte, que tem aquele que experimenta a realidade. Só os crucificados em Cristo podem transpirar os efeitos da morte do ego sobre o poder do Espírito Santo. Só estes podem realmente falar de algo experimental e não de uma tese, de alguma coisa que ele sabe por conhecimento acadêmico. Meus amados, uma coisa é o discurso da cruz, outra coisa é o curso da vida de um crucificado. Vocês veem, por exemplo, Francisco de Assis. Foi um tipo assim, um homem que falava para as pessoas não na base de conhecimento apenas, mas da experiência que ele tinha com o Senhor crucificado. Não há dúvida de que se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito, há somente uma igreja, a igreja dos crucificados, a igreja daqueles que experimentaram a vida em Cristo. A igreja autêntica é aquela que traz as marcas de Cristo em seu modo de andar. Qual a igreja que fazemos parte? Pergunto eu. Essa é uma questão importante para pensarmos. Espero que você olhe bem. Você é apenas um espectador do processo ou você traz as marcas de Jesus na sua vida? Eu quero encontrar você no próximo programa, se o Senhor permitir. E até lá.